Vamos à palavra de Deus, pessoal, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Lucas, Lucas capítulo de número 23. No ano passado, acho que vocês vão lembrar que vocês são bons de memória, pessoal. Eu falei sobre as últimas palavras de Jesus na cruz, irmão. Quem lembra, pessoal? Hoje eu quero dar continuidade, pessoal, porque Jesus, irmão, ele antes de morrer, antes de entregar o seu espírito a Deus, ele falou algumas palavras, aproximadamente de 6 a 7 palavras, e a gente vai estudar aqui a maioria delas, e tem grandes lições de Deus para nós, pessoal. Amém? Eu estava comentando ontem, no culto lá em Condado, e eu acho muito importante trazer para vocês esse entendimento, que tem gente que pensa que a morte de Jesus, irmão, foi o fracasso de Jesus, irmão. Ah, se Jesus fosse tão poderoso assim, tão forte assim, ele não teria morrido. Na verdade, as pessoas pensam que a morte de Jesus foi a derrota dele, pessoal. A morte de Jesus, irmão, foi a nossa vitória, pessoal. Porque nós estávamos perdidos. Eu citei até em oração, nós éramos como ovelhas desgarradas, ovelha que não tem pastor. Sabe, um animal, ovelha, animal, pessoal, é um animal que dificilmente se separa, anda em grupo, um animal muito dócil, um animal muito obediente, diferente do bode, pessoal? E o pastor vai guiando ali as ovelhas, estou falando ovelha animais, irmão, vai guiando as ovelhas lá com seu cajado, ou da forma que ele guia as ovelhas, e as ovelhas vai tudo, pessoal, uma atrás da outra, coladinho em fileira. Dificilmente uma ovelha vai se perder. Só que a Bíblia diz que nós éramos como uma ovelha perdida, irmão, que não tem pastor, que fica perdido, irmão. Como diz o ditado, feito cego no meio de tiroteio, meu irmão. Fica perdido. Nós éramos assim, porque a nossa natureza, a natureza humana, já tinha sido contaminada através do pecado de Adão e Eva, pessoal. Eu estava explicando até algo muito interessante, que antes de Deus mandar Jesus, irmão, para se sacrificar na cruz, pessoal, antes, irmão, o sacrifício todo ano tinha um sacrifício, só que era de um cordeiro, irmão. O sacerdote sacrificava um cordeiro para poder fazer expiação pelos nossos pecados, irmão. Entrava lá no santuário, no santíssimo lugar, no tabernáculo, sacrificava o cordeiro para poder fazer expiação pelos nossos pecados. Só que o ser humano, irmão, os anos foram se passando, e eu pergunto para vocês, irmão, o ser humano foi melhorando ou foi piorando, irmão? Hein, gente? Foi piorando, irmão. Foi aí que Deus, irmão, ele teve que enviar alguém para morrer em nosso lugar, irmão. E ele enviou um anjo, diga amém. Ele enviou Jesus, eu peguei vocês, irmão. E ele enviou Jesus, pessoal. Ele poderia enviar um anjo. Ele poderia enviar qualquer coisa, pessoal. Porque lá no céu, irmão, tem milhares e centenas de anjos, irmão. Só o Lúcifer, ele separou, contaminou uma terça parte, Imagina o restante que tem lá, pessoal, de anjos, irmão. Então Deus poderia pegar qualquer um lá, vamos dizer o Miguel, o Gabriel, irmão, e vai lá, morre por esse povo ingrato, esse povo que eu dei a vida, dei tudo, coloquei lá no jardim do Éden, dei tudo, mas esse povo mesmo assim abraçou o pecado, deu ouvido ao diabo. Não, Deus enviou o filho dele, pessoal. Nos amou de tal maneira que enviou o seu filho. E hoje, para que possamos ter uma nova vida e ir para a glória, hoje nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, aceitar Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, descer as águas, que é morrer, matar o velho homem, e assim andar em novidade de vida e ser fiel até a morte, para que enfim a gente receba a coroa da vida, que é a nossa salvação. Amém, gente? Não é fácil, meu irmão, mas com a ajuda de Deus a gente chega lá. Chega ou não chega, irmão? Então, eu vou continuar a mensagem que eu comecei no ano passado. A gente vai ser aqui mais direto, pessoal. Isso aqui só foi uma introdução. A primeira palavra de Jesus, vocês abriram Lucas capítulo 23. Vamos ler aqui o versículo 34. Lucas 23, versos 34. Diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Repetindo, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Essa foi, olha para mim por gentileza, a primeira palavra que Jesus disse lá na cruz, pessoal. Jesus aqui já estava crucificado. As pessoas, o povo, irmão, tinha escolhido Barrabás para ser livre. Barrabás era um salteador, um ladrão, um homicida. E aí Jesus, irmão, veja que amor, pessoal, que infinita misericórdia. Ele disse: Pai, perdoa, no caso, perdoa o povo, irmão. O povo que mandou o Pilatos crucificar, que gritou: crucifica, crucifica. Jesus está lá na cruz e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso tem uma lição muito profunda para nós, pessoal. Por quê? Porque o ministério de Jesus foi marcado por perdão, irmão. O que Jesus mais ensinou para a gente, pessoal, e até hoje, irmão, é sobre a questão de perdoar. Amém? Ele diz que quando alguém, irmão, nos maltrata, nos persegue, quando alguém nos fere, irmão, ou faz algum dano a nós, nós precisamos perdoar. E se possível for, irmão, perdoar, irmão, 70 vezes 7, como os discípulos perguntaram, quantas vezes temos que perdoar? E Jesus falou 70 vezes 7. Não é que a gente tem que ficar contando, pessoal, mas ele está dizendo, irmão, quantas vezes alguém lhe ferir. Então Jesus, irmão, o que mais nos ensinava, irmão, era a questão do perdão, pessoal. Então nós precisamos, no dia como hoje, né, aproveitando esse dia, apesar que eu sempre tenho compartilhado essa mensagem aqui na igreja, pessoal, sobre a questão de perdoar, nós precisamos abrir o nosso coração, pessoal, e liberar perdão. Diga graças a Deus, irmão. A Bíblia diz, irmão, que se nós não perdoarmos os homens, também nós não seremos o quê? Nós não seremos perdoados, irmão. Quando Davi, pessoal, ele se deitou com Batseba, irmão, a Bíblia diz que Deus mandou um profeta repreender ele, pessoal. E o profeta contou uma pequena história e tal, e disse: se fosse com o senhor, rei, a única ovelhinha que o senhor tem, e viesse alguém e pegasse a sua ovelhinha e fizesse isso, o que é que o senhor fazia? Ah, eu fazia isso, matasse não sei o quê. Aí o profeta disse: essa pessoa é o Senhor. O Urias tinha a sua esposa, o Senhor foi lá com suas mulheres, porque Davi ele tinha as suas mulheres, né? Era algo que era normal na época, e mesmo assim ele se engraçou para o lado da Batseba, irmão. E o Davi, pessoal, ele se arrependeu, lógico, mas depois, antes disso, ele ficou bravo, irmão, ele ficou furioso. Eu fazia isso, aquilo, outro. Então tem gente que é assim, irmão. Tem gente que faz o seguinte: se fulano fizer isso, tal, faço isso, aquilo, outro e tal, e não sei o quê, mas a pessoa não tem, irmão, um coração aberto para perdoar. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o quê? O que fazem. Deixa marcado aqui, pessoal, vai lá em Marcos, por favor, irmão. Vamos ver o que diz lá em Marcos. Marca que a gente vai voltar, irmão. Marcos fica antes, né? Antes de Lucas. Você vai abrir no capítulo de número 11. Marcos 11. Ainda falando do perdão. Essa foi a primeira palavra de Jesus na cruz. Encontraram? Marcos, capítulo 11. Vamos pegar aqui o versos 25. Diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso... Deixa eu ler de novo, pessoal. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas o quê? As vossas ofensas. Então é aquilo que eu falei, irmão. Quando nós estivermos em oração, pessoal, nós precisamos perdoar, liberar o perdão, pedir perdão para aquela pessoa. O filho pródigo, quando ele caiu em si, que ele estava lá, irmão, desejando comer a comida dos porcos, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai,
E quando eu chegar lá, eu vou dizer: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Ou seja, ele pediu perdão para o pai dele e pediu perdão para quem? Para Deus, irmão. Para o pai dele biológico e para o pai dele celestial, pessoal. Porque ele pecou contra Deus, irmão, mas ele errou com o seu pai, irmão. Mas ele liberou o perdão, irmão. Isso é algo tão sério, pessoal, a questão do perdão, irmão, que a Bíblia diz, irmão, não vem ao caso eu li agora, que tem muitos textos, mas quando nós formos ofertarmos a Deus, se nós tivermos mágoa de alguém, antes de a gente ofertar, dar a nossa oferta para Deus, a Bíblia diz que antes a gente tem que pedir o quê, gente? Pedir perdão, liberar o perdão para a pessoa, irmão. Pedir ou liberar o perdão, pessoal. Então Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Jesus sempre tem nos ensinado a questão do perdão, pessoal. Vamos abrir mais ainda o entendimento? Vai lá em Lucas novamente, adianta. Depois de Marcos, Lucas, só que agora no capítulo de número 6. Lucas 6. O versículo é o de número 36. Lucas 6, 36. Diz assim: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é o quê? Misericordioso. Então a gente tem que aprender, pessoal. Isso é um dos frutos do Espírito, irmão. Quem tem o Espírito Santo na sua vida, porque às vezes a pessoa pensa, irmão, que ser batizado no Espírito Santo é só o falar em línguas, né, irmão? Isso é uma das evidências, pessoal, falar na língua dos anjos. Mas a pessoa que é batizada no Espírito Santo, irmão, ela tem, irmão, as características do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, irmão. Os frutos, melhor dizendo, do Espírito Santo, irmão. E um desses frutos é a misericórdia, irmão. Sede misericordiosos, como o Pai também é o quê? Misericordioso. Precisamos ter misericórdia, pessoal. Não, eu não perdoo. Porque só eu é que sei o que ele fez contra mim. Só eu sei o que eu estou passando. Eu não perdoo. Está errado, irmão. Jesus falou: se você não perdoar, também não será perdoado. Tem gente, porque, irmão, a mágoa, o ressentimento ou o ódio, irmão, que já é algo mais além, mais grave, irmão, só vai atrapalhar a nossa própria vida, irmão. Só vai atrapalhar quem tem, pessoal. Quem tem mágoa de alguém, irmão, que tem algum ressentimento, irmão. Sabe? Aquela pessoa que te ofendeu, irmão, não está nem aí, pessoal. A pessoa que te feriu, te ofendeu, não está nem aí, porque a natureza, tem pessoas que a natureza dela é essa, irmão, é ofender, irmão, é humilhar. E nós que somos de Deus, quem é de Deus, diga amém. Se nós não liberarmos o perdão, a gente fica, irmão, remoendo aquilo dentro de nós. Não, mas fulano fez isso, eu poderia até perdoar, mas ele fica fazendo pirraça, ela fica fazendo pirraça, fica debochando da minha cara. Eu não perdoo, também não perdoo. Tem gente que diz assim: eu perdoei, eu já perdoei, mas só basta ver a pessoa passando do outro lado da avenida. Eu perdoei, mas não consigo olhar para a cara dela. Então não perdoou, irmão. Que perdão é esse, irmão, que não consegue ver a pessoa, irmão? Por quê? Porque já traz a memória? Ou então que perdão é esse, irmão? Alguém te feriu, irmão, e a primeira lembrança que você tem, você traz à tona e joga na cara. Isso acontece muito, pessoal, infelizmente, num casamento, irmão, quando houve traição, irmão. Uma das partes foi traído e de repente ali a pessoa perdoou, né? Quer dizer, perdoou entre aspas. E aí lutou pelo casamento e passou tempo, anos e anos e anos, e a primeira oportunidade que a pessoa tem de lembrar, a pessoa joga na cara. Mas não se esqueça que um dia você já aprontou comigo. Quem perdoa, irmão, faz como Jesus, irmão. Lá em Isaías ele disse: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e os teus pecados, e por amor de mim mesmo eu não me lembro mais. Isso que é perdão, pessoal. É você jogar onde? No mar do esquecimento.
como se aquela pessoa nunca tivesse te ofendido, irmão. Aí você pode me indagar assim, pastor, mas não é fácil não, pastor. Mas eu não estou dizendo que é fácil, irmão. Por isso que seguir Jesus, o cristianismo, pessoal, é uma tarefa muito difícil, irmão. Mas não é impossível, pessoal. Jesus não conseguiu, irmão? Mas Jesus era Jesus, mas Jesus estava aqui como um homem da terra, irmão. Ele passou por todas as tentações, tudo que a gente passa hoje, irmão, ele passou, todo tipo de tentação, mas ele não pecou, irmão. Ou seja, para mostrar para mim, para você, para todos nós, que o ser humano, pessoal, ele tem condições, meu irmão, de vencer o pecado, de vencer a tentação. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, irmão. Então, o ministério de Jesus, irmão, foi marcado por perdão, pessoal. Ele sempre nos ensinou a perdoar. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim, libere o perdão. Diga assim, seja misericordioso. Pastor, e às vezes isso, pessoal, está dentro da família, irmão. Dentro da família, pessoal. O filho que não fala com o pai. Irmão, não existe justificativa, pessoal. Se Deus mandou a gente orar, irmão, tá vivo isso aí, irmão? Deixa eu colocar um negócio aqui que o vento tá. Se Deus mandou a gente orar, pessoal, por aqueles que nos perseguem, e amar quem? Os nossos amigos ou os nossos inimigos? Os nossos inimigos, irmão. Você imagina uma pessoa, irmão, que você sabe que aquela pessoa fala mal de você, aquela pessoa, irmão, tenta fazer o mal por você, a primeira oportunidade, se tiver, irmão, vai puxar o seu tapete, e você sabendo, e mesmo assim você ama aquela pessoa, você olha por aquela pessoa. É fácil isso, gente? Dá vontade de fazer o quê, irmão? De esgoelar a pessoa, né? Tem gente que fala assim, dá vontade de esgoelar, matar a pessoa. Pois é, pessoal. Essa é a nossa natureza, irmão. A nossa natureza é essa, irmão. Mas a gente precisa, irmão, entender que a gente, a partir do momento que entregou a vida a Jesus, irmão, as nossas vontades a gente tem que renunciar, irmão. A nossa vontade, pessoal, é de bater de frente, é de dar o troco. A vingança, às vezes, tem feito parte da vida de muitas pessoas. Ele vai me pagar, ele vai ver. Quando não é isso, irmão, é alguém que feriu ela, feriu ele, e diz assim, lá na frente depois não sabe, porque a vida está assim. Vai ver se não vai acontecer isso, irmão. Quer dizer, irmão, às vezes sem intenção está amaldiçoando a pessoa, irmão. Perdão, pessoal, é como Jesus fez, irmão. Como Deus, irmão. Que mesmo a gente ferindo ele, pessoal. Sabe, a pessoa pode ter feito a pior coisa nesse mundo, irmão. Jesus não morreu apenas para os crentes, pessoal. Jesus não morreu apenas para os católicos. Jesus não morreu para uma classe de pessoas, irmão. Jesus morreu para todos, irmão. Ele morreu, ele veio para todos, porque Deus amou o mundo. O que é que você entende com essa palavra mundo, irmão? Mundo é alguns ou é todos? Todos, pessoal. Pastor, até aquele meu vizinho chato, cabuloso, até para ele Jesus morreu e ressuscitou. Até para minha sogra, pastor, até para a sogra, irmão. Coitada da sogra, irmão. Até para ela, até para o sogro, irmão. Até para aquela pessoa cabulosa que nos tira de séria paciência. Jesus, irmão, morreu, veio por ela também. Se eles se arrependerem, irmão, e aceitarem Jesus, irmão, Jesus, pessoal, pode salvar eles, assim como tem nos salvado, irmão. Amém, gente? Então que fica essa primeira lição, irmão. Perdão, irmão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que dizem. Agora volta lá em Lucas novamente. Já está em Lucas, né? Capítulo 6. A gente começou no capítulo 23, né? Vamos lá. Pedir para vocês deixarem marcado. Segunda palavra que Jesus, irmão, falou lá na cruz do Calvário, pessoal. Lucas 23, versículo 43. Lucas 23, versos 43. Posso ler? Diz o seguinte: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo, aonde?
no paraíso. Tem traduções que diz: hoje estarás comigo no meu reino. Vocês lembram para quem que Jesus falou isso, irmão? Para o ladrão na cruz. Estava lá 2 ladrões ao lado dele, né? Estava um à sua esquerda e um à sua direita. E ao que estava à sua esquerda disse o seguinte: se o Senhor é rei, se o Senhor é filho de Deus, é poderoso, por que o Senhor não desce da cruz? O Senhor tem poder para fazer tanta coisa. Desce da cruz e salva a ti mesmo. Aí o da direita falou assim, para o ladrão da esquerda que estava falando bobagem, irmão. E disse assim: rapaz, vou trazer no linguajar de hoje, irmão. Cala a tua boca, homem. Tu não sabe o que é que está falando. A gente está aqui porque a gente cometeu um erro. A gente fez barbaridades nessa vida. A gente está aqui porque a gente merece, a gente mereceu. Está pagando pelos nossos erros. Mas esse homem que está aqui, ele é inocente. Tu não sabe o que é que tu está falando, não, homem. Esse homem está aqui, mas ele é inocente. Aí o ladrão da direita falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiver aonde? No teu reino. E Jesus falou isso: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus, irmão. Sabe o que significa essa segunda palavra de Jesus? Hoje estarás comigo no paraíso. Porque o da direita, apesar de reconhecer, irmão, a autoridade de Jesus e saber que ele era filho de Deus, irmão, mas ele tinha cometido erros, pessoal. Ou seja, ele estava ali porque ele era errado, irmão. Mas quando ele reconhece isso, irmão, na hora Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu entendo o seguinte: é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, não importa o que você fez, não importa o que você era, não importa o que você deixou de fazer, hoje eu vou te salvar. Hoje você vai estar comigo no meu reino. Amém, gente? Então esse hoje estarás comigo no paraíso, irmão, significa isso que eu falei, pessoal. Jesus não se importando com o nosso passado. E isso é uma realidade. A partir do momento que a gente se rende ao senhorio de Jesus, irmão, à sua autoridade, e reconhece, irmão, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele foi o enviado de Deus para salvar a humanidade, e nós nos arrependemos, a partir desse momento, pessoal, pode ter certeza, irmão, que o Senhor, meu irmão, vai manifestar salvação na tua vida, irmão. A questão, pessoal, é que às vezes a pessoa, mesmo nas últimas, não quer reconhecer, irmão. Eu até comentei ontem, uma coisa, pessoal, é a gente não querer seguir querer seguir Jesus, irmão. Ou querer ser crente, para ficar bem mais claro, irmão. Uma coisa é eu decidir: não, eu não quero ser crente, não, eu não quero esse negócio de cristianismo. Tudo bem, a pessoa tem o seu direito de não querer, pessoal. Afinal de contas, Jesus ele deu para nós, irmão, o livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém, irmão. Ele não veio para obrigar ninguém, irmão, para impor, pessoal. Só que eu acho triste quando a pessoa, irmão, não reconhece que Jesus, irmão, é o Salvador, irmão. Uma coisa é a pessoa não querer segui-lo, irmão. Só que tem gente que é tão incrédulo, pessoal, tão ímpio, irmão, que por mais que ele não queira, irmão, servir a Jesus, irmão, ele também não reconhece que Jesus é o único que pode salvar, pessoal. É aqui que está o problema, pessoal. Jesus morreu por todos, sim. Ele veio para salvar todos, sim. Mas infelizmente, nem todos serão salvos, irmão. E eu vou até mais longe, pessoal. Eu vou até mais longe. E você há de concordar comigo, irmão. O que vai ter de crente, pessoal, não são poucos, são muitos que vão se perder, pessoal. Pode ter certeza, irmão. Pessoas que não guardaram a coroa, irmão. Pessoas que não permaneceram firmes até o fim, irmão. Quando eu digo guardar a coroa, é o que diz lá em Apocalipse, né? A Bíblia diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua. A coroa é o prêmio, pessoal. É o prêmio maior. Não adianta a gente só buscar a cura, o emprego, a porta aberta, irmão, prosperidade, irmão, financeira e tantas outras bênçãos que a gente sabe que Deus dá e que não é errado. Apesar que muita gente, muitas outras denominações criticam, irmão, diz que, porque realmente, de fato, tem pessoas que só querem isso, quer a bênção, quer a bênção, quer a bênção, quer a bênção, mas na verdade a maior bênção, pessoal, é a salvação.
É a salvação, pessoal. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, irmão? Quer dizer, a pessoa, irmão, recebeu a cura, tem um melhor emprego, tem casa, tem isso, aquilo, outro, tem um monte de coisa, pessoal. Mas no dia do julgamento, a pessoa não ser salva, irmão, não fez nada, pessoal. Não fez nada. Então Paulo diz, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, irmão, Paulo conquistou muitas coisas, pessoal, lutou muito nessa vida, mas ele não deixou a fé dele, a peteca cair, não, meu irmão. Ele guardou a fé, ele permaneceu firme. E olha que Paulo, antes de ele ter o encontro com Jesus, era um homem perturbadíssimo, pessoal. Mas a partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, a vida dele mudou. Então essa é a segunda lição, da segunda palavra de Jesus. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como se ele estivesse dizendo, o seu passado para mim agora não importa. Não interessa agora o que você fez. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez o quê, gente? Eis que tudo se fez novo. Deixa eu ler para vocês lá em Ezequiel, capítulo 33. Vai lá, por favor, pessoal. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Vamos pegar o versículo de número 14. Encontraram aí, pessoal? Diz assim, ó, versículo 14: quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás. Se ele o quê? O ladrão se converteu, sim ou não, gente? Nas últimas, né, pessoal? Ele já ia morrer ali, viu, gente? Mas antes ele morrer, e nem precisou ser batizado, viu, gente? Foi algo único ali, gente. Que é algo até que muitas pessoas questionam, irmão. Porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. O ladrão não foi batizado, irmão, mas ele foi salvo, irmão. Porque a Bíblia diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquilo ali foi algo diferente. Então ele diz, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás. Mas se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Foi o que aconteceu com o ladrão da cruz, irmão. Nas últimas, ele disse, Senhor. Quando ele chama Jesus de Senhor, pessoal, ele está reconhecendo, irmão, que Jesus é o Senhor de todas as coisas e que ele é servo. Esse é um dos pontos principais para quem está se convertendo, pessoal. Então ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. Ou seja, quem tem um reino é o que, gente? Ele está confessando que Jesus é o quê? É Senhor, e depois confessando que Jesus é rei. Então ele já está com o coração convertido, irmão. O coração dele já está transformado. E olhe que este homem, a Bíblia não dá tantos detalhes dele, irmão, mas ele está ali, pessoal, porque ele está pagando pelo que ele fez. Ou seja, ele furtou, roubou, fez coisas absurdas. Mas Jesus falou, hoje mesmo, não é amanhã, irmão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É como se Jesus estivesse dizendo, não importa mais o que você fez. Jesus olha para onde? E Jesus olhou para o coração dele, irmão. Jesus está olhando para o teu coração, irmão. Ele sabe que você quer, meu irmão, não sozinho ir para a glória, subir, irmão, mas com a sua família, meu irmão. E eu creio, pessoal, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Quem crê também nessa palavra, irmão?
Amém? Vamos continuar, pessoal. Terceira palavra de Jesus agora, irmão. A terceira palavra de Jesus, irmão, eu quero ler com vocês lá em João. Vai lá, rapidinho. Evangelho de João, capítulo de número 19. João 19. João capítulo 19, vamos pegar aqui o versículo a partir do 26. Diz assim, ó, João 19, 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, quem era esse, pessoal? O João. Jesus viu a sua mãe, a Maria, e o João, o discípulo a quem amava, estava presente, disse a quem? Disse a sua mãe. O que foi que Jesus disse? Mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus, ele falou essa terceira palavra de Jesus, na cruz, viu, pessoal? Ele está lá crucificado, e antes dele morrer, aí ele olhou para o lado, estava a Maria, pessoal, a mãe de Jesus, e do lado da Maria estava o João, e ele disse para Maria, mulher, eis aí o teu filho, e disse para o João, eis aí a tua. Sabe o que é que isso representa, pessoal? Eu entendo o seguinte, irmão, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, mulher, cuida do teu filho. Ô João, eis aí a tua mãe, cuide da tua mãe. Como se ele estivesse dizendo, cuide da sua família. Porque se tem algo, pessoal, que é um projeto de Deus e um projeto muito lindo, irmão, é a família, pessoal. E a gente precisa cuidar da nossa família, irmão. Você vê que com essas palavras, irmão, Jesus ele traz grandes lições para nós, irmão. Primeiro, perdoa-lhes porque não sabem o que dizem. Depois diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E agora ele diz, mulher, eis aí o teu filho. E diz com João, eis aí a tua mãe, como se estivesse dizendo, cuide da sua família. Eu vou partir, mas cuide dela, cuide dele. Jesus diz isso para nós todos os dias, irmão. O apóstolo Paulo, ele diz lá na primeira carta a Timóteo, ele diz que aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, este homem ou essa mulher negou a fé e é pior do que o infiel, é pior do que o ímpio. Se eu não cuidar da minha família, pastor, mas o que é cuidar da família? É conversar, amém? É lutar, é orar, é entrar em batalha espiritual. Não é cruzar os braços, irmão, e ver o diabo pintando e bordando com a nossa família e a gente achar que é normal. Então nós precisamos entender isso, pessoal, que devemos cuidar da nossa família. Cuidar isso, pessoal, dar o tempo necessário, conversar, chamar, o que é que está acontecendo, olha, é assim, assim, assado, ensinar, orar, amém, gente? Lutar, fazer propósito pela família, irmão. Quando eu digo isso, na igreja, na sua casa, vou jejuar essa semana por minha família. Vou passar esse mês dedicando esse meu tempo aqui, que eu tenho livre, com a minha família. Eu vou passar esse tempo aqui dedicando na igreja, na quarta-feira, orando pela minha família. Isso é cuidar da família, pessoal. Isso é lutar pela família, irmão. Paulo nos ensina, irmão. Então Jesus está nos ensinando também, irmão. Não de maneira direta, mas de maneira indireta. Ele está dizendo, mulher, eis aí o teu filho. Ô João, eis aí a tua mãe. Como se ele estivesse dizendo, eu vou partir. Ele voltou ao terceiro dia, mas Jesus deixou a lição. Cuide dela, cuide dele. Cuide da sua casa, cuide da sua família. Cuide da sua família, irmão. Amém? Lute por ela, pessoal. Ela é o seu maior patrimônio, irmão. A pessoa que hoje não tem uma família, misericórdia, pessoal. Quem tem uma família hoje tem tudo, meu irmão. Primeiramente quem? Primeiramente Deus, irmão. Duas instituições que foram criadas por Deus, irmão. Igreja e família, pessoal. Amém? Vamos continuar, pessoal. Quarta palavra de Jesus, irmão. Agora a gente vai lá em Mateus, irmão.
Vai lá em Mateus capítulo 27. Mateus 27, 46. Diz assim: exclamou Jesus dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que o que, gente? Porque me desamparaste. Pastor, Deus desamparou o filho dele, Jesus? Desamparou, pessoal. E eu gosto de falar o seguinte, para ficar bem claro, irmão. A pior tortura, irmão, que Jesus ele teve lá no Calvário, na cruz do Calvário, não foi os pregos cravando nas suas mãos, que é uma tortura. Não foi a coroa que colocaram na cabeça dele, uma coroa de espinho, que é uma tortura, mas teve algo pior, irmão. Não foi as chicotadas, que na ponta do chicote, pessoal, o chicote era de couro, na ponta do chicote tinha o que amarrado, irmão? Ossos de animais, irmão. Que quando dava chicotada, aqueles ossos cravavam na carne de Jesus, irmão, e quando puxavam, fazia aqueles cortes, aqueles buracos. Cuspiram em Jesus, irmão. Tortura, humilhação. Pastor, teve coisa pior do que isso? Ter sido separado do Pai, irmão. Quando ele vai para a cruz, irmão, ele vai, pessoal, com todos os nossos, ele carregou, irmão. Ele tomou para si, pessoal. A Bíblia diz que ele despiu-se da sua glória, irmão. Ele carregou, pessoal, todo o pecado da humanidade, irmão. Imagine, a humanidade toda, o pecado estava sobre Jesus, irmão. A culpa estava sobre Jesus, irmão. Então, quando ele estava lá no Calvário, pessoal, Deus o desamparou, ou seja, ele se separou de Deus, irmão. Essa foi a pior tortura, pessoal. A pior coisa que pode acontecer na tua vida, pessoal, não é uma doença, que é terrível, é ruim. Não é a perca do emprego, não é a morte de um familiar, irmão. É você se separar de Deus, irmão. Nunca experimente se desviar, se separar de Deus, pessoal. A sua vida vira de cabeça para baixo, irmão. E a gente tem visto isso, pessoal. Pessoas que eram vasos usados nas mãos de Deus, irmão. Homens de Deus, irmão. Pregadores de Deus, irmão. Homens que ganhavam almas. Mulheres, irmão, que estavam ali em oração por sua família, buscando, lutando aos pés do Senhor, irmão. Quando se separa de Deus, se desvia, pessoal. A situação da pessoa fica pior do que o primeiro estado da vida da pessoa, irmão. Mas 7 espíritos, a Bíblia diz, que entra na vida da pessoa, irmão. O religioso não quer muito nisso, pessoal. Ou então o ímpio, né? Fala isso para o ímpio diz, esses pastores dizem que tudo é demônio, não sei o quê. Não é que tudo é demônio, pessoal. É o que a Bíblia diz, irmão. Isso não é coisa da minha cabeça. Isso não é coisa que eu estou inventando. É o que a Bíblia diz, irmão. Que a situação da pessoa fica pior do que a primeira. A vida da pessoa vira um inferno, pessoal. Imagina o que é que Jesus está sentindo, irmão. Jesus não está sentindo, pessoal, a dor, irmão, simplesmente do cravo na mão, irmão. Dos pregos, irmão. Da coroa de espinho, irmão. Jesus não está sentindo a dor simplesmente, pessoal, sabe, irmão, da chicotada, irmão. Jesus está sentindo a dor da separação, irmão. Ele foi separado do Pai, irmão. Eli, Eli, lema sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque ele carregou os nossos pecados. Olha que Deus tremendo, pessoal. Que Jesus lindo, irmão. Amém, gente? Então, quando ele diz, por que me desamparaste? Deus desamparou, quarta lição, pessoal. Deus desamparou o Filho, Jesus, irmão, para hoje eu e você não sermos o quê? Desamparados. Por isso que Jesus, ele diz o quê? Que está conosco todos os dias da nossa vida até... E sabe qual é o melhor, pessoal? Que Jesus, ele não está do nosso lado, irmão. A gente está vivendo melhor do que os discípulos da época de Jesus, irmão. Os discípulos andavam ao lado de quem? Ao lado de Jesus, irmão. É um privilégio muito grande, né, pessoal?
A gente está vivendo melhor do que os discípulos, pessoal, da época, irmão. Porque a gente não está andando do lado de Jesus, irmão. Ou Jesus não está andando do nosso lado, irmão. Ele está dentro de nós, irmão. Dentro de você. Deus, o Espírito de Deus está dentro de você, irmão. Amém, gente? Glórias a Deus. Como se ele estivesse dizendo, eu não vou te desamparar, eu estou contigo. Mas às vezes a gente se sente que está sendo, desamparado, mas não estamos, pessoal. Há um Deus nos céus, há um Deus lá em cima, que está olhando tudo, está cuidando de tudo, no controle de tudo. Deus desamparou o seu filho para hoje, eu e você, nós não sermos desamparados, irmão. Pega essa palavra, irmão. Amém? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. João 19, 28. Posso ler? Diz o seguinte: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura, irmãos, grave isso aqui, essa parte, que eu vou explicar para vocês. Para que a Escritura, o quê? Se cumprisse, disse, o que foi que ele disse? Tenho sede. Quando Jesus estava lá na cruz, pessoal, ele falou essa palavra também. Para que a Escritura, eu pedi para você gravar isso aqui, que eu vou chegar lá, pessoal. Para que a Escritura se cumprisse, eu vou até arriscar dizer que Jesus não estava com tanta sede assim, pessoal. Só para você entender, irmão. Pastor, mas ele disse que tinha sede, mas ele disse só para a Escritura se cumprir, pessoal. É verdade que quando o ser humano ele perde sangue, pessoal, o corpo fica desidratado, né? Falta oxigênio, então, e vai dar sede, irmão. Isso é uma realidade, pessoal. Isso é um fato. Então, quando Jesus fala assim, ó, eu tenho sede, ele pediu para beber água, né? Ele falou isso para a palavra se cumprir. Que palavra é essa, irmão? É agora que eu quero que você entenda, irmão. Vai lá em Salmos 69, irmão. Salmos 69. Você vai entender onde eu quero chegar, pessoal. Isso aqui tem uma bênção de Deus para a sua vida. Salmos 69. Vamos lá. Que escritura é essa? Que palavra é essa que se cumpriu, irmão? Encontraram? Salmos 69. A gente vai pegar aqui o versos 21. Salmos 69, versos 21. Diz o que, gente? Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber o que, gente? Olha para mim, irmão. Quando Jesus, irmão, fala assim, olha, tenham sede, ele está se referindo a essa palavra aqui de Salmos 69, pessoal. Porque isso aqui é uma palavra profética, irmão. Ou seja, que ainda vai o que, gente? Que ainda vai acontecer. Então é como se Jesus estivesse falando assim, ó, tenham sede para que o que foi escrito no Salmo 69 se cumpra com ele lá na cruz do Calvário, pessoal. Sabe o que eu aprendo com isso, pessoal? Eu aprendo o seguinte, irmão. Queira o diabo ou não, pessoal. Queira as pessoas ou não, irmão. Toda a palavra de Deus vai se cumprir, irmão. Queira o governo, queira o mundo ou não, toda, não é alguma, irmão, toda a palavra, tudo que Jesus disse que vai acontecer, tudo que ele falou, irmão, vai acontecer. Ou melhor, irmão, já está acontecendo. Já está acontecendo, gente. Só que o povo está fechando os olhos. E eu não vou falar mais que o povo está cego não, viu, irmão? Porque eu falava muito, o povo está cego. Não é não, gente. Não é não. O povo está enxergando muito bem. Há uma diferença em quem está cego e aquele que não quer o quê, gente? Tem um ditado que diz assim, ó, o pior cego é aquele que não quer. O povo não está cego não, irmão. É aquele que não quer enxergar, pessoal. Porque se tem algo que está escancarado para o mundo, é a palavra de quem? De Deus, irmão. Irmãos, a palavra de Deus é tão simples, pessoal. O povo que embaraça tudo, enrola tudo, pessoal. Então, quando Jesus fala, tenho sede, Jesus está pensando em que palavra?
Por isso que diz, para que se cumprisse a Escritura. Que Escritura é essa? Salmo 69, versos 21, irmão. Colocaram fel na comida dele, e na minha sede me deram o quê? E o que foi que deram para Jesus lá na cruz do Calvário, quando eles têm sede? A Bíblia diz, irmão, que estava lá o balde com a esponja, colocaram lá, irmão, a esponja no vinagre e deram para Jesus beber o quê, gente? Na semana passada eu comentei sobre isso, né, irmão? Essa esponja com vinagre servia para quê, gente? Higienizar mesmo o bumbum, pessoal. A palavra tinha que se cumprir, irmão. Irmão, tudo que Deus falou vai se cumprir, irmão. Está se cumprindo, pessoal. Pai se levantará contra filho, filho contra pai, terremoto, pestes, epidemias. Já chegamos ao extremo, a pandemia, irmão. Epidemia, pessoal, é quando é em algumas nações, em alguns países. Pandemia é no mundo inteiro, irmão. O coronavírus, pessoal, atingiu o planeta inteiro, o mundo inteiro, pessoal. O coronavírus não escolheu, aquele ali é branquinho. Eu não vou pegar ele não, eu só quero um negão. Aquele tem dinheiro, não vou pegar ele não, só quero o que não tem, o pobre. O coronavírus pegou todo mundo, pessoal. O japonês, o chinês, o brasileiro, o americano, o norueguês. Pegou tudo, pessoal. Todo o país, todo mundo, irmão. A palavra de Deus, furacão, terremoto. O que mais tem, pessoal? O que mais tem, irmão? A palavra de Deus só está o quê, gente? Tudo que foi escrito, irmão, vai se cumprir, pessoal. E o povo precisa, sabe, eu não vou dizer abrir os olhos não, pessoal, mas precisa querer ver, irmão. Enxergar, pessoal. Deus está mostrando. Deus está mostrando. E assim assado. Vai chegar um momento, pessoal, que muitos vão querer, a Bíblia diz, né? Muitos vão vir do Ocidente, do Oriente e tal, querendo ouvir a palavra, mas não encontrar. Vão querer procurar a igreja, mas não vai estar mais a igreja. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja já subiu. Valoriza a igreja, irmão. Dá ouvido a esses desengrejados, não. Se eu quiser servir a Deus, eu não preciso de igreja, não. Eu sirvo na minha casa mesmo. Mentira! Mentira, irmão. É mentira, pessoal. Se na igreja, que é um ambiente, irmão, tão propício, irmão, onde os irmãos se reúnem. Estou falando igreja templo, porque a igreja mesmo, de verdade, é todos nós reunidos, não é sozinho, juntos. Se na igreja a pessoa, sabe, tem gente que tem dificuldade de buscar Deus na igreja, pessoal. É sério, irmão. Pastor está orando e a pessoa está roendo unha e pintando cabelo e se maquiando, irmão. É verdade, pessoal. A oração está rolando e a pessoa está voando, irmão. Eita o feijão, eita fulano. Quer dizer, o corpo está na igreja, mas a cabeça está onde? Está lá fora, irmão. Se na igreja, irmão, é um lugar propício para buscar Deus, a pessoa abre a boca, eu não preciso da igreja para servir a Deus, eu sirvo a Deus em casa mesmo. Aonde eu tiver, eu sirvo a Deus. Mentira, irmão. Conversa para boi dormir. E pessoas assim, irmão, eles tendem, irmão, a influenciar pessoas que estão firmes, pessoal. Firmes não na igreja. A gente não tem que se firmar na igreja em cima, mas é na rocha em Cristo, irmão. Porque o templo, igreja, a parede fica, irmão. A igreja verdadeira que vai subir, que somos nós, irmão. Então valorize, irmão. Valorize a sua igreja, irmão. Congregue, irmão. Amém, gente? Venha para a igreja, irmão. Venha buscar, irmão. Venha adorar. Vai ter tempos, pessoal, que vão procurar. A Bíblia está dizendo, vai se cumprir, irmão. Vão procurar a igreja, mas não vai encontrar, porque a igreja já subiu, irmão. Em piscar de olhos, irmão. A noiva de Cristo, irmão. Casamento já teve. Aí tem uma palavra profética aqui, de lá em Isaías, né? Isaías 55. Buscar enquanto pode achar, invocar enquanto ele está perto, irmão. Pega essa palavra aqui, irmão. O tenham sede significa isso, pessoal. O cumprimento da palavra, irmão. Amém? Você vê que a Bíblia, irmão, não tem como negar que é a própria palavra de Deus, pessoal.
Não foi aleatoriamente que Jesus falou, tenham sede, para que se cumprisse, irmão. E se cumpriu, pessoal. Para a gente concluir, João, ainda em João 19, versículo 30. Para a gente fechar aqui com chave de ouro, pessoal. João 19, versos 30. Diz o seguinte: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, o que foi que Jesus disse? Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A última palavra de Jesus foi qual? Sabe o que é que isso significa, irmão? É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, agora sim vocês estão livres. Amém, gente? Ou seja, a dívida já foi paga. Com dinheiro? Com o quê? E a última gota, irmão. Cravaram a lança no peito de Jesus, irmão. Quer ver mais uma palavra se cumprindo, irmão? A Bíblia diz, irmão, parece que é Salmo, se eu não estou enganado, irmão. Me fugiu agora da cabeça. É Salmo, sei que diz, irmão, lá no Antigo Testamento, que os ossos de Jesus, irmão, não poderiam ser o quê? Quebrados. Lembra dos 2 ladrões que morreu ao lado direito e esquerdo de Jesus, irmão? Quando tiraram ele da cruz, fizeram o quê? Quebraram os ossos deles, irmão. Que era a morte de cruz, tinha que quebrar os ossos. Só que para a palavra de novo se cumprir, irmão, cravaram em Jesus uma lança, irmão. Ele sangrou. Quando não tinha mais sangue, saiu o quê? Água, irmão. E não quebraram os ossos de Jesus. E diz assim, ó, para as escrituras se cumprir. Então, essa palavra está consumado, ele está dizendo, agora vocês estão livres. Agora a dívida já está paga. O inferno perdeu nessa hora, pessoal. A Bíblia diz que a terra estremeceu, os sepulcros se abriu, o véu fez o que, gente? O véu se rasgou, irmão. O véu é que separava, né? O povo do Santíssimo Lugar, irmão. Só quem ia além do véu, pessoal, era o sacerdote consagrado que fazia expiação pelos nossos pecados. Ninguém mais poderia entrar, irmão. E até o sacerdote, se ele entrasse, irmão, se ele tivesse no pecado, sabe o que acontecia com ele, minha irmã? Ele entrasse no santuário, se ele tivesse no pecado, tivesse cometido pecado, ele caía durinho, morto, irmão. Ele morria. Então o sacerdote, eu já expliquei isso para vocês, tinha que entrar no santuário com o que na cintura amarrada, irmão? Uma corda. Ele entrava para fazer expiação pelos pecados, queimar incenso. E aí, se ele tivesse no pecado, ia morrer. Então, se ele morresse, não tinha como ninguém entrar para tirar o corpo, senão morria também. Diante da presença de Deus tem que estar santo, santificado, pessoal. Não é perfeito, porque perfeito é só ele. Então, se morresse, as pessoas estavam com a corda amarrada na cintura, puxava o corpo, irmão. Olha que coisa séria, pessoal. Então, ninguém tinha acesso até Deus, irmão. Não é como hoje, pessoal. Hoje, qualquer pessoa ora, quem ouve, gente? Deus ouve, irmão. Por intermédio de Jesus, irmão, por isso que a gente tem um costume, e na verdade é o correto a gente orar, irmão, entrar na presença de Deus através do nome de quem? Porque Ele é o nosso mediador, pessoal. O mediador entre o homem e Deus é o Senhor Jesus, irmão. Então, quando Ele morre, Jesus morre, está consumado, esse véu na hora, pessoal, faz assim, ó, se rasga, irmão. Ou seja, Deus dando livre acesso do povo, inclusive aquele que gritou, crucifica-o, crucifica-o. Deus dando livre acesso, como se Deus estivesse dizendo, agora vocês podem orar que eu vou ouvir, porque meu filho já pagou a conta, já pagou a dívida. Agora vocês estão livres. A senhora achou o que, irmão, aí? O que é que a senhora achou? Salmos, né? Ele lhes guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Salmos 34, versos 20, irmão. Essa palavra que se cumpriu, irmão. Obrigado, irmão. Foi essa palavra que se cumpriu, irmão. Quebraram os ossos do ladrão da direita e da esquerda, mas do de Jesus, como está escrito, que nenhum dos seus ossos ia se quebrar, irmão. Irmão, queira o diabo ou não, queira o mundo ou não, pessoal. A palavra de Deus, ou melhor, todas as palavras de Deus, irmão, vai se cumprir, pessoal. Já está se cumprindo. Inclusive, quando ele diz assim, ó, que através de Abraão, todas
as famílias da terra serão benditas. O que significa essa palavra bendita? Já está dizendo abençoadas. Isso é uma promessa de Deus, irmão. É uma palavra de Deus, irmão. Uma palavra profética que ainda não aconteceu, pessoal. Ou seja, nem todas as famílias ainda são completamente abençoadas. Tem família que está passando por luta, meu irmão. A nossa passa, irmão. Faz parte. Mas eu creio que vai se cumprir, irmão. Você e a sua casa servirá ao Senhor, irmão. Você não vai subir só, irmão. A sua família vai com você, irmão. Determine isso. Diga, a minha família vai comigo. Diga, eu e a minha casa. Fala com fé. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem que profetizar, pessoal. A boca fala o que o coração está cheio. Nós iremos fracassar, irmão. Fracassaremos se a gente sozinho for, meu irmão. Mas faça a sua parte, lute por sua família. Pastor, é porque o senhor não conhece fulaninho da minha família. Pastor, eu tenho um filho, eu tenho um neto. Pastor, eu tenho um irmão. Pastor, misericórdia. Para aquele ali não tem jeito não. Tem, irmão. Sabe por que tem, irmão? Teve para a gente. Ou vai dizer que a gente era flor que se cheirasse, irmão? Hã? Não, pastor, eu era. Eu não era não, pessoal. Eu reconheço, eu era da pá virada, irmão. Agora eu sou da pá desvirada. Amém? Ou seja, Deus nos perdoou, irmão. Temos muito que melhorar? Lógico, irmão. Temos muito que aprender? Lógico. Temos que permanecer firme. Mas uma coisa eu digo para você, meu irmão. Esse está consumado foi fechar o caixão para o diabo, meu irmão. O diabo perdeu ali, pessoal. Aí como ele é um derrotado, um perdedor, irmão, ele se levanta na vida das pessoas, irmão, para tentar derrubar as pessoas. O diabo quer mais tirar o teu emprego, quer mais do que tirar o teu emprego, mais do que colocar algum problema físico, alguma coisa disso, irmão. Ele mais quer isso, ele quer separar de Deus, irmão, nos separar de Deus. Ele não quer ver apenas a pessoa, irmão, sem emprego, irmão, desempregado, irmão, sem nada na vida, irmão. Ele quer ver a pessoa, o que mais ele quer, irmão, é longe de Deus, irmão. Porque pior do que perder o emprego, irmão, pior do que perder o familiar para as drogas, pessoal, que é terrível, irmão, é você perder o Espírito de Deus, irmão. A presença de Deus, pessoal. Porque o emprego Deus pode dar de volta, irmão. Um filho Deus pode dar de volta, pessoal. Pode ou não pode, irmão? Deus pode tirar, pessoal, aquela tristeza do coração pela perda, irmão. É muito difícil a gente perder alguém, é ou não é verdade? Perder um bem, principalmente alguém que amamos. Mas a gente crê, eu creio em um Deus, pessoal, que é um Deus que consola, irmão. Você vê que o primeiro filho de Davi, pessoal, que foi com Batseba, irmão, chegou a nascer, mas não sobreviveu não, irmão. Não sobreviveu não, pessoal. Nasceu, aí ficou doente, com um bom tempo doente, morreu, irmão. Imagina o coração do rei, irmão. Porque Davi, depois, ele se arrependeu, pessoal. Depois ele casou com Batseba, depois de ter planejado a morte do marido da mulher. Aí ele foi e casou, irmão. Deus perdoou ele, irmão. Aí ele perdeu um filho, passou um bom tempo em luto, irmão. Aí depois Deus deu outro filho para ele, que foi quem? Salomão, irmão. Servo de Deus, pessoal. Salomão era abençoado, irmão. Deus não deixou Davi construir o templo, mas permitiu quem construir, irmão? Salomão. O famoso templo de Salomão, né? Pega essas palavras de Jesus, irmão. As últimas palavras de Jesus na cruz foi essa, pessoal. E que fiquem essas lições para cada um de nós, irmão. Amém? Vamos agradecer a Deus, dando uma linda salva de palmas que Ele merece. Aleluias, glória a Deus. Pessoal, agora eu quero orar com vocês. Por favor, fiquem todos de pé. Eu quero orar, clamar a Deus em favor da sua vida, da sua casa, da sua família. É momento também de nós agradecermos, pessoal. Jesus, Ele passou por tudo isso para que hoje nós não venhamos passar. Hoje nós somos livres. Deus falou, permaneça na liberdade com que Ele te libertou. Faça valer a pena, irmão, sangue derramado na cruz, irmão. Entendeu? Dedique a sua vida a 100%, irmão, a servir a Deus, pessoal. 100%, pessoal. Agradecer a Ele, louvar a Ele todos os dias, irmão, pelo que Ele fez, pessoal. Amém?
E o que foi que ele fez? Nos deu esperança, alegria da salvação. Quando Davi pecou, ele perdeu a alegria da salvação, pessoal. A prova é tão grande que no Salmo 51 ele escreve isso, ele diz: Deus, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele estava vivo, mas estava um vivo morto, irmão. Debilitado para baixo, e essa é a pior coisa, pessoal. A pessoa está viva, mas não tem expectativa de vida, irmão. Não tem alegria na vida, irmão. E a vida só tem graça quando a gente se alegra, pessoal. Não adianta estar vivo, meu irmão, e ser prisioneiro de Satanás, irmão. E viver na depressão, na opressão, na perturbação, não, meu irmão. É vivo e desfrutando do melhor de Deus, aos trancos e barrancos, com as lutas, mas servindo ao Senhor Deus. Amém? Vamos orar? Coloque as suas mãos no coração. Feche os teus olhos. Pai, nesse momento nos colocamos mais uma vez em oração, diante da sua presença, Pai. Em primeiro lugar, Jesus, para te agradecer. Te agradecer, meu Deus, por tudo o que o Senhor tem feito. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho Jesus Cristo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós fizemos uma escolha, nós tomamos uma decisão, e a escolha e a decisão que tomamos foi servir ao Senhor Deus, foi abrir mão da nossa vida, das nossas vontades, dos nossos desejos, para seguir o desejo, a vontade, a vida de Deus. Ele disse que ele veio trazer vida e vida com abundância. Meu Pai, vem agora, meu Deus, tocando em cada vida. Vem agora, meu Deus, tocando em cada pessoa que aqui se encontra, meu Pai. Estamos reunidos aqui, meu Deus, para te agradecer, meu Pai, porque sabemos que o Senhor é bom e que a tua benignidade dura para sempre, a tua bondade dura para sempre. Fortaleça, meu Pai, o coração do teu povo. Fortaleça, meu Deus, a vida dessa mulher. Fortaleça a vida desse homem, essa pessoa que se sente distante, afastada de ti, meu Pai. Essa pessoa que já não sente mais, meu Deus, a tua presença. Essa pessoa, meu Pai, que já se sente para baixo, vulnerável. Já crê, já acredita, meu Pai, que não há mais solução, não há mais saída. Mas o Senhor disse: está consumado. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: agora vocês estão livres. O véu se rasgou, vocês têm livre acesso até a mim, vocês podem orar. Qualquer pessoa, meu irmão, ele pode ter feito a pior coisa desse mundo, o maior marginal desse mundo. Se ele orar e se arrepender, o Senhor vai ouvir as suas orações, e o Senhor vai perdoar os seus pecados e vai dar a alegria da salvação. Faça isso, meu Deus, com os nossos familiares, Senhor. Faça isso com a nossa família, aqueles que estão distante de ti, aqueles que estão mergulhados, meu Deus, nesse mundo, nas coisas imorais desse mundo, nas coisas, meu Pai, devassas desse mundo, nas coisas promíscuas desse mundo. Tem misericórdia, Jesus. Nos ensina, Senhor, a perdoar como o Senhor tem nos perdoado. O Senhor disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que dizem. E quantas vezes, meu Deus, nós ficamos feridos, magoados, meu Deus, ressentidos com pessoas. E, meu Deus, quantas vezes é difícil liberarmos o perdão. Quantas vezes, meu Deus, é difícil, meu Pai, abrirmos o coração. Mas estamos aqui nos derramando diante da tua presença. Ore a Deus, isso, clame ao Senhor, busque a ajuda dele agora. Você está diante de um Deus fiel, diante de um Deus que sabe do teu coração, que olha para o teu coração. O homem vê o exterior, o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o teu coração. Ele está olhando agora para o teu coração, ele está olhando agora para a tua vida, para a tua família.
família, para a tua casa. Ah, Senhor, olhe como os teus olhares de misericórdia, Senhor, vá tocando agora em cada vida que aqui se encontra, em cada pessoa. Isso, meu irmão, vai falando com Deus, vai buscando a presença dele agora. Só o Senhor é que pode reescrever a tua história, só o Senhor é que pode resgatar, transformar a tua casa, a tua família. E meu Deus, nesse dia nós clamamos, Senhor, clamamos, meu Deus, pelo teu socorro, clamamos, meu Deus, pela tua bênção. A maior bênção que o ser humano pode receber é a salvação, é o perdão dos seus pecados, pois o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças. E por amor do Senhor mesmo, o Senhor não se lembra mais. Aleluias, aleluias, aleluias. Te louvamos, te adoramos, te glorificamos, Senhor. Seja exaltado, seja glorificado nesse dia. Oh, tu és santo, meu Pai, tu és fiel, meu Pai.